Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Então, estamos começando mais um episódio do podcast em Tríade, um pouco diferente por causa do rosto que está aqui falando com vocês. Eu sou Mauro Rezende e estou nesse episódio ocupando essa cadeira no lugar do maestro, do grande mestre, pastor Ivaldo Costa, que com maestria sempre coordena, dirige, apresenta esse podcast que é extraordinário, traz informações, muita cultura, muito entretenimento, e eu vou fazendo uma vez porque ele está no modo de férias, naquela vida que pediu para Deus e merece, trabalha muito e merece esse tempo de descanso junto com a esposa. Bem, o nosso podcast você sempre pode acompanhá-lo pelo YouTube, mas também aproveita e sempre esteja conosco no nosso perfil ali no Instagram. Se você não nos segue, já segue a gente no perfil do Instagram, aproveita, compartilha, aproveita e dá likes, não só lá, mas como aqui também. E se esse podcast está falando e vai falar muito com você, aproveita, já deixa seu like, já compartilha e também faz o seu comentário aqui embaixo, porque é muito importante. Se você ainda não nos segue, se você não nos adicionou, já aperta o sininho aí e deixa tudo legalizado, agendado, porque com certeza podcast em Tríade tem sempre coisas novas e coisas construtivas para trazer para você, ok? Bem, o nosso tema hoje é um tema fácil, né? Hoje eu não vou entrevistar ninguém, vai ser um bate-papo entre nós mesmos. Você então vai ficar aí os próximos 20, 25 minutos comigo, mas eu tenho um tema muito interessante que acredito que vai também dar muitos cortes e também pode abrir aqui um ponto de discussão para que a gente possa comentar, para que a gente possa aprender e até conscientizar, porque esse é o nosso objetivo maior com o tema de hoje. O tema que eu escolhi para vocês é: por que algumas igrejas prosperam ao ponto de transformar cidades enquanto outras estão lutando para pagar contas? O que acontece com essas igrejas? O que acontece com essas comunidades? Umas que crescem muito, prosperam muito, conseguem transformar cidades, conseguem ser expoentes e influentes numa nação, enquanto outras acabam se perdendo no meio do caminho, não conseguem nem pagar as contas básicas, os salários dos seus obreiros, não conseguem enviar missionários. A pergunta que muita gente às vezes faz é: será que existe falta de fé? Será que é uma displicência dessa liderança com relação a isso, quando não se consegue ter o sucesso desejado? E a terceira coisa é: será que esses grandes líderes que conseguem ter grandes expressões, será que eles são grandes administradores e têm uma capacidade administrativa melhor do que a maioria e por isso destacam mais? Ou elas estão interligadas? Na sua cabeça, na sua visão, qual é a resposta? Bem, para que essa resposta seja respondida, a gente precisa fazer avaliações. Fazer aqui algumas perguntas básicas. Primeira, será que é falta de fé? Então, eu separei algumas coisas aqui que a gente pode trabalhar. A Bíblia ensina que a fé, ela não é apenas uma crença espiritual, ela também molda uma visão de futuro. Quando você percebe algo que prospera sempre no campo material, no campo organizacional, é porque geralmente aquelas pessoas têm uma visão de futuro mais ampla. Elas conseguem falar de uma forma que as pessoas que estão perto delas sejam atraídas por uma proposta, por um propósito, por uma missão. O que muitas pessoas às vezes questionam é que, será que a fé está ligada a isso? E eu digo para você, a fé, ela sempre está ligada a alguma coisa relacionada ao futuro. Porque a fé nos dá coragem para fazer hoje e nos dá coragem para enxergar o futuro, para entender como as coisas acontecem. Então, as Escrituras dizem o seguinte: sem a visão, o povo se corrompe. Está no livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 18.
Geralmente os líderes, preste atenção, geralmente os líderes que conseguem moldar o futuro são aqueles que projetam uma fé. E essa fé, ela modela a mentalidade das pessoas que estão próximas. E por isso elas ficam mais predispostas a poderem tomar decisões junto com esse líder ou com essa liderança. Elas acreditam mais porque há uma posição de fé. E aí você pode questionar, será que fé está ligada a essa questão desse sucesso, dessa construção de organização financeira? Eu digo para você, sim, claro que está. Então, muitas vezes o líder, por não ter uma visão do futuro, por não conseguir moldar o futuro e mostrar isso para as pessoas, elas não conseguem ter um impacto para enxergar se é necessário realmente fazer investimentos, aplicar naquele lugar, porque ele não tira ela de lugar algum. Então as pessoas estão sempre no mesmo lugar, elas não conseguem pensar em perspectivas. Então a fé, ela está ligada a essa questão de uma construção de igrejas que são mais influentes no aspecto financeiro. E o dinheiro está ligado à organização. Muita gente fala, mas nós não deveríamos misturar a igreja com o dinheiro. Paulo fala que o amor ao dinheiro é o problema. A partir do momento que a pessoa imagina que ela vai criar uma comunidade e organizar aquela comunidade, ela vai precisar ter uma organização. Essa organização chama-se mordomia ou organização financeira. Jesus tinha um tesoureiro. Jesus tinha uma organização financeira. Jesus recebia ofertas e recebia pessoas que investiam no seu ministério. Então, toda obra de Deus, toda obra, seja ela local ou missionária, ela vai envolver recursos financeiros. Por mais que eu ou você achemos que isso seja estranho. Então não dá para você olhar para a estrutura da igreja e pensar que ela vai viver de oxigênio. Porque ela não vai, ela tem contas a pagar, ela tem missionários para enviar, obreiros para sustentar, ela tem projetos. E são esses projetos, essas missões, que vão determinar a grandeza desta igreja. Quanto mais um líder coloca grandeza na sua visão, mais ele atrai pessoas que desejam participar desse projeto. Geralmente isso é comprovado, tá, por índices, estudos, estatísticas. E aqui fica uma dica para você que é líder, que é pastor, que líderes que têm uma visão mais ampla, uma visão de amplitude, de expansão, geralmente atraem as pessoas, porque as pessoas querem participar de grandes eventos, de grandes missões, de grandes desafios. Se a visão do pastor é muito local, se reduz a pagar contas mínimas da igreja, se esse pastor se reduz a falar de coisas que são muito limitadas, aquela igreja não consegue pensar que elas podem fazer parte dessa estrutura e até mesmo se disporem dos seus recursos. Então, por que muitas vezes uma igreja tem dificuldade de ampliar os seus investimentos, seus trabalhos e as suas missões? Porque geralmente a linguagem é uma linguagem de pouca fé, de pouca amplitude de visão. E eu deixei aqui algo importante para que você entenda essa frase. Quando uma igreja perde a visão, ela começa a viver apenas para sobreviver e não para transformar. Uma igreja que vai ser influente na sociedade, ela precisa ter meios de transformação. E é importante que você entenda os 7 níveis de influência que a igreja precisa agir. E uma delas está ligada ao capital econômico, ao capital financeiro. E se o pastor não entende essa linguagem, a fé que ele vai liberar através das suas palavras é uma fé muito restrita, né, muito limitada. Então ele não vai atrair pessoas
com condições de investir. A linguagem não é de investimento, a linguagem é de sobrevivência. O impacto de transformação é muito pequeno. Por que que isso acontece? Deixa eu te ensinar algo. O segredo do sucesso de uma obra não está na sua sobrevivência, mas na sua expansão, porque se conecta com o aspecto profético da grande comissão. Jesus falou, vão por todo mundo, preguem o evangelho. Uma obra que vai se expandir para todo mundo, ela precisa de capital econômico. Então, se o pastor fala de uma obra que vai além do quarteirão onde eles estão, e eles montam essa estratégia, isso provavelmente vai impactar mais, porque ela fala com o aspecto profético da grande comissão, fala com uma unção dessa grande comissão. Por isso, o pastor, e aqui eu quero deixar muito claro, isso não é algo mal do pastor, algo que ele é ruim, porque ele é um fraco, de forma alguma. Tá? O alvo e o tema desse podcast hoje é para fazer um despertamento de consciência, para ampliar o nível de consciência das pessoas que estão nos assistindo. Então, o que eu preciso fazer? Primeira coisa, é entrar num novo nível de fé, é falar de acordo com a missão que Jesus colocou nas nossas mãos. Se você percebe que o seu nível de fé não é amplo, é muito restrito, muito limitado, quem sabe hoje é o momento que Deus vai mudar a sua percepção. Você precisa mudar o seu discurso, parar de pensar limitadamente, parar de pensar em sobrevivência e começar a se despertar o teu povo para serem uma igreja mais missionária, uma igreja mais transformadora, uma igreja mais generosa e uma igreja mais abençoadora. E é necessário falar isso. A Bíblia diz, eu criei, por isso eu falei. Então a fé, ela vai estar no falar, né? No divulgar, no profetizar, no anunciar. Então quanto mais eu anuncio isso, mais então os recursos aparecem. Segunda coisa que a gente precisa observar, você que está nos vendo hoje no nosso podcast, deixa seu comentário aí agora, o que você pensa sobre o que nós falamos sobre fé. Então, o pastor, talvez ele não seja mal no coração e não seja ruim, é que falta para ele esse nível de percepção e de amplitude. Primeira parte, fé, e a fé é falar, divulgar, é ter uma fé expansiva, é ter uma fé que vai além dos lugares aonde vocês estão localizados. Uma igreja que pensa ampla, tem um pastor que anuncia isso de forma ampla. Qual é o discurso do pastor? Qual é o discurso desta igreja? Então, se o discurso for restrito, as necessidades serão muitas e haverá pouca provisão e o espírito de sobrevivência é o que estará junto. A segunda coisa que eu separei, que é um ponto delicado, é que em muitos lugares há uma displicência. Essa igreja, ela tem aqui algumas comunidades, elas não se desenvolvem porque tem uma cultura de irresponsabilidade financeira. É uma igreja que consegue ter boas arrecadações, consegue conscientizar os seus fiéis, o seu povo, mas ela é uma igreja que trabalha de forma incoerente com um planejamento. Ela é impulsiva, gasta mais do que ganha, tem baixa gerência financeira e os líderes e pastores desta igreja têm pouca estrutura organizacional para fazer com que essa igreja consiga pagar, consiga ter investimento e ter capital para que ela possa trabalhar outros eventos, outras missões da igreja, outros projetos. Então, igrejas onde ela tem uma arrecadação que é coerente com o padrão do seu povo, da sua comunidade, mas sempre está em dívida, contas atrasadas, nome no Serasa, no SPC, CNPJ com problema,
onde o povo vive uma vida desorganizada, é porque falta ali naquele lugar uma inteligência financeira dos seus líderes. A displicência em não guiar com o modelo administrativo de forma correta leva esta igreja a sempre ficar no vermelho. E o problema aí não é dinheiro, é displicência, é falta de cultura organizacional do capital econômico dessa casa. E isso é uma irresponsabilidade. Então, essa cultura perniciosa, tóxica, faz com que a igreja não consiga tocar para frente seus projetos. E sempre o pastor está ali queimando a lã das ovelhas, tosqueando, ele está sempre deixando a igreja muito pesada, os membros não conseguem mais nesse sistema arrecadatório. É muito importante avaliar isso. A igreja não tem oxigênio, ela está sempre com a água no nariz. E isso acaba fazendo com que a igreja perca velocidade, esteja pesada, as pessoas não ficam muito animadas para fazerem projetos, porque sabem que entra recurso, mas ele é mal dividido, ele é mal gerenciado. Isso leva a igreja a viver uma cultura de improviso. O improviso acaba gerando vários problemas, chamado apagar incêndio. Então, a igreja ela tem o seu caixa com recursos, mas esses recursos são mal administrados. Precisa-se tomar decisões claras para que isso não aconteça mais. Geralmente, esse tipo de igreja, vou colocar aqui alguns padrões que acompanham. Quase não se ensina a forma correta sobre generosidade. Essa igreja fala muito sobre contribuição de forma inadequada, ela fica pesada demais, tá? Então ela tem que ficar fazendo pamonhada, ela tem que ficar fazendo galinhada, ela tem que ficar fazendo todo tipo de cantina e de projeto financeiro e reuniões pesadas, gasta-se muito tempo falando sobre oferta, sendo que na verdade é porque precisa tomar decisões rápidas, porque está faltando dinheiro que entrou, mas foi mal administrado. E a última coisa é que não há prestação de contas. O que acontece? A cultura do improviso constantemente vai produzir escassez. Entra, mas sai mais do que aquilo que entrou. Então, os ladrões da má administração vão tomando essas igrejas, tomando esses lugares, e a igreja acaba entrando na cultura da escassez. Sempre tem dinheiro, mas nunca tem dinheiro no caixa. Alguns pastores chegam a dizer que quando a igreja tem o dinheiro no caixa, isso é um pecado. E eu digo para vocês, isso é um erro, tá? Porque o dinheiro que não está no caixa, ele foi para algum lugar que muitas vezes não deveria ir. A igreja que tem dinheiro em caixa é porque ela aprendeu a investir, esse investimento já trouxe recursos, pagou o que precisava, mas tem capital para fazer investimentos de forma correta. Então, quando se entra muito, mas não se tem recursos, é porque existe uma displicência com relação à organização financeira desta igreja. E a terceira coisa, que não é menos importante e que é muito importante, que determina o sucesso e a saúde financeira de uma igreja que transforma a sociedade, é que essa igreja tem a sua liderança com uma alta gerência e administração. É um povo que tem qualificação de gestão, constrói as coisas de forma organizada, sabem valorizar os projetos, tem uma previsibilidade, não vivem na cultura do improviso. E muitas vezes essas igrejas são vistas como igrejas que parecem sem fé. Mas eu digo para você que ter a gestão não é falta de fé, é a falta de... aliás, é o não querer andar debaixo de responsabilidade. A Bíblia, ela mostra isso de forma interessante. Vou mostrar para vocês aqui.
ela sempre trabalha com organização. Primeiro, José administrando o Egito. A Bíblia fala que ele organizava o Egito de forma que havia o suficiente nos celeiros do Egito e de forma que eles pudessem abastecer o restante do mundo. Tudo isso com gestão, técnicas administrativas e competências administrativas. Jesus, ele fala isso claramente. Ninguém vai de forma louca para uma guerra, né, sem antes saber se tem recursos para manter essa guerra. Ninguém vai levantar uma construção para no meio dela parar. É preciso ter uma atividade com sabedoria com relação às negociações, projetos, obras e tudo aquilo que envolve recursos financeiros e econômicos de uma igreja. E para terminarmos, para que a gente fique com mais clareza sobre o assunto, Neemias, quando foi reorganizar a estrutura do templo, né, quando ele foi gerenciar a construção das coisas, ele reorganizou com a administração financeira. Então, você que é líder, você que é pastor e não consegue ver os recursos, pare primeiro para analisar. Será que o discurso não é muito limitado e as pessoas por isso não compram a sua visão? Segundo, será que o recurso está entrando, mas o improviso está gerando escassez na igreja? O impulso, a incoerência e a falta de percepção sobre uma cultura de previsibilidade, será que não está faltando aí uma mão mais administrativa? E terceiro, você que é pastor, que sofre, que não sabe lidar com isso, talvez seja interessante ter pessoas próximas a você com uma cultura administrativa que talvez você não tenha. E que, se você estiver muito interessado, pode aprender. A cultura administrativa faz parte de Gênesis até Apocalipse. Você vai ver que Deus tem uma economia, tem uma administração, maneira como ele utiliza as coisas. Jesus, quando ele foi distribuir os peixes e os pães, ele mandou as pessoas se assentarem em pequenos grupos, distribuíssem cestas e não deixou desperdiçar. Isso mostra uma cultura que está ligada à administração, porque onde há desperdícios, improvisos, apagar incêndio, é porque falta um conhecimento de gestão. Então, gestar, gerir bem a parte organizacional da igreja, isso diz muito sobre valores de uma liderança. Então, é possível aumentar o nível de fé, é possível não viver debaixo de um improviso e é possível dominar a arte da mordomia e da administração. Então, fica aqui hoje essa lição para nós no Intríade. Por que algumas igrejas prosperam e transformam cidades e outras sofrem demais e mal conseguem pagar as contas básicas? Fica aqui essas lições, espero que você tenha entendido, e a missão aqui não é ofender, atacar qualquer pessoa, mas ampliar nosso conhecimento, colocarmos na mesa para discutirmos e também para avaliar o nosso tipo de comportamento, para que não caiamos no erro, não caiamos em abismos de capital financeiro e possamos administrar com muita sabedoria e capacidade aquilo que Deus nos entrega. Ok? Tudo certo? Então, no próximo podcast, provavelmente o Ivaldo Costa sentará novamente nessa cadeira, com muito mais maestria, com muito mais habilidade, mas coube a mim hoje a responsabilidade, e isso para mim foi um privilégio, sentar nessa cadeira e poder dar continuidade ao trabalho do meu amigo, pastor Ivaldo Costa. Fiquem atentos, deixem os likes, compartilhem, façam seus comentários, distribuam para os amigos, para a sua igreja, para o seu amigo pastor, para os seus amigos líderes, porque eu tenho certeza que esse episódio falou muito com você. Fique atento às nossas redes sociais, os projetos do Intríade, tudo aquilo que nós fazemos, BioWise Performance, a Pirgos Editora, a Escola de Adoradores, trabalhando como uma tríade forte no podcast Intríade. Vamos para mais, Deus tem mais para nós, até a próxima,
Um grande abraço. Valeu.